Xerebarabás. Meu Deus. Eu cheguei a uma conclusão essa semana, irmão. E ela foi muito difícil. Quem aqui ama Jesus, levanta a mão. Você ama Jesus, irmão? Tem certeza, irmão? Repare seu coração. Você ama mesmo Jesus? Irmão, eu sou apaixonada, louca, eternamente por Jesus. Aleluia. Porque Ele me levou a um lugar, irmão, que ninguém nunca poderia me levar. Ele me levou a uma alegria, uma plenitude que ninguém nunca, homem nenhum, cama nenhuma, dinheiro nenhum, psicólogo nenhum, psiquiatra nenhum, pastor nenhum, apóstolo nenhum, chefe nenhum, amigo nenhum, mãe, pai nenhum, me levou. Ele me levou a um lugar, e eu sei de onde Jesus me tirou, do lugar charco de lodo, de tristeza profunda na alma. Então por isso hoje eu sou feliz e alegre, porque eu sei de onde Ele me tirou. E só Ele pode nos tirar desse lugar. Tu crê nisso? Ame Jesus a ponto de você morrer para você e viver para Ele, pelo propósito dEle. Ame Jesus a ponto de você abrir mão da sua vida para viver a história que Ele escreveu. Eu não vou desistir. Satanás, ele tenta falar com a gente, né? Desiste, as pessoas não estão ouvindo não. Cadê? Cadê o pessoal? Cadê o banco vazio? Cadê? Cadê a igreja? Desiste. Não vou desistir, sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que só Josué e Caleb entrou. Só Josué e Caleb entraram na Nova Canaã. E eu não estou falando de salvação não, irmão. Estou falando de entrar na Canaã, aqui ainda em vida na terra, de morrer por Jesus, de querer a glória, de chegar numa situação e você falar assim, não, tem gigante, tem problema, tem guerra, tem luta, mas vamos entrar, porque se Deus falou, a vitória está garantida. Nós temos que entrar nessa posição. Na minha conta não tem dinheiro, eu tenho contas para pagar. Vai dar bom, meu contador é Jesus. Como disse a Valéria. Irmãos, a gente precisa querer mais de Jesus, mais de Deus. A gente precisa ansiar, a gente precisa mergulhar, irmãos, e é possível. Irmão, tem muita performance por aí, mas existe também um lugar verdadeiro. Nós não podemos nos comparar com a performance, a gente tem que comparar com aquele que já morreu por Jesus, que vive por Ele. A gente precisa querer isso, alcançar isso, ir além. Jesus falou, olha, eu vou embora, vocês vão fazer obras maiores. Ou seja, o discípulo faz coisas maiores que o seu mestre. João falou, importa que Jesus cresça e eu diminua, não foi? Irmão, você tem que ler a Bíblia até Apocalipse. Não importa que ele cresça e eu diminua, não, irmão. João falou isso antes de Jesus, antes do sacrifício. Mas Jesus falou, vocês serão maiores do que eu. Jesus, ele falou, vocês serão maiores. Porque, irmão, para de graça, não está escrito isso. Vocês farão obras maiores. Vocês serão mais além do que eu. Não é maior que Jesus no sentido de importância. Até porque para Deus, meu irmão, Ele te ama assim como Ele ama Cristo. Deus não ama Jesus mais que ama você. Amém? Então não é de importância que eu falo, é grau de que você, o discípulo, ele sempre tem que colocar o mestre, né? Ele tem que sempre fazer o seu discípulo ir além. Então foi o que Jesus fez. Ele preparou, investiu nos discípulos para irem além. Irmão, você ama Jesus, sim ou não? Jesus perguntou para Pedro, você me ama, Pedro? 3 vezes. Irmãos, tem gente que não ama Jesus. Está na igreja, mas não ama Jesus, toma ceia, é batizado, mas não ama Jesus, vai ser salvo, mas não ama Jesus. Irmão, eu quero amar Jesus mais do que tudo. Eu quero amar Jesus mais do que tudo. Você quer amar Jesus mais do que tudo, irmão? Então comece a falar para Ele, Senhor, eu não te amo, eu quero te amar mais. Porque eu faço essa oração, irmão. Quando eu vejo que eu estou muito rebelde, eu chego no meu secreto e falo, Senhor, eu te amo, eu quero te amar mais, Senhor. Porque, irmão, é só o amor que a gente sente por Ele que nos faz
plenos. Estão compreendendo, irmãos? Mas a palavra dessa manhã não é essa. A palavra dessa manhã é outra. Aleluia, Jesus. Coloca para mim, por favor, na tela aí, Jó 14, 7. Senhor, o meu amigo falou que vai assistir online hoje, né? Minha pregação. Aí ele falou, não grita não, porque estoura. Não tem jeito. Quando a empolgação vem, Jó 14, 7. Para a árvore, pelo menos há esperança. Se ela é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Próximo. Suas raízes poderão até envelhecer no solo. Seu tronco pode até morrer no chão. Mas ainda assim, ao cheiro das águas, ela brotará e dará ramos, como se fosse muda plantada. Posso ouvir um amém? Vocês entenderam essa palavra? Esse texto está no livro de Jó. Não vou pregar sobre Jó. É porque o meu tema é ainda há esperança para você. Então veio na minha mente sabe, eu estava no monte com a Valéria e a gente, ainda há esperança. Aí a Valéria, ao cheiro das águas brotará a raiz. Aí peraí, vamos abrir Jó. E abri, amei. Porque há esperança para a árvore, que ainda se for cortada, se renovará. Não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas vai brotar, dará ramos como uma planta. Oh, meu Deus do céu, aleluia. Quem é a água, irmão? Quem é a água? Jesus. A palavra, Bíblia, é a água, ao cheiro das águas. Vai para a palavra, porque você vai com certeza brotar novamente, você vai criar, você vai florescer novamente. Porque na nossa vida, irmão, o tempo todo querem tentar tirar nossos frutos, nossas plantas, não é? Tentam tirar até nossa raiz, mas raiz não se tira, não. Se criou raiz, ninguém vai cortar. Tem raiz? É preciso termos raízes. Para termos raízes, é preciso de um processo, irmão. Você é uma semente de Deus plantada nessa terra. Podem tentar te minar, te destruir, não vai conseguir. Você é semente. Está entendendo? Ninguém vai conseguir te tirar, te cortar, te destruir. Sempre haverá um renovo, sempre haverá novo ciclo, sempre haverá esperança. Aí eu pergunto, quem aqui está passando por uma aflição? Levanta a mão. Pode levantar, quem está passando só. Eu estou. Pode levantar a mão. Quem está passando por uma luta, um problema? Pode levantar a mão. Levanta a mão. Rafael não está não? Tá tudo bem, Rafael? Irmão Cília, tá tudo bem? Levanta a mão, tá tudo bem. Ela foi igual a viúva, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. A moça que perdeu o filho, amém? Tá tudo bem, só é um profeta que ela falou. Irmãos, todo mundo aqui, eu acho, né? Tá passando por um desafio. Vou melhorar a palavra, né? Agora, os coaches não é difícil, não é difícil, é desafiador, não é problema, é desafio. Amém, então tá bom, desafio. Irmãos, o que Jesus falou pra gente? No mundo vocês vão ter o quê? Mas qual é a palavra dele? Tenham bom. Por quê? Eu venci. Oh, aleluia, dá vontade de falar em línguas, gritar e pular, mas eu vou me segurar, irmão, prometo. Olha, toda vez que você passar por um vale, por uma jornada difícil, por uma tragédia, por problema, já passou para aquela situação que fala assim, ó, meu Deus, não tem um minuto de descanso, batalha atrás de batalha, eu venço uma, Andresa já disse assim, ó, eu venço uma, já entrei em outra. Todos nós passamos por batalhas, por lutas. Diana que se fala, né, Diana? Uma coisa atrás da outra, até as formigas querem vir perturbar a gente. Apareceu uma lá em cima, filha do cão, no meu empadão, quando eu estava fazendo lá a massa, começou a vir aquele... Essas formigas, já repreendi, em nome de Jesus. Olha só.
gente fala assim, caramba, semana retrasada eu fiz essa oração, gente. Eu falei assim, Senhor, por favor, só essa semana, me dê um descanso, por favor, Jesus. Por favor, Senhor. Quando a gente veio pra cá, foi uma luta atrás de luta. Não tinha luz, não tinha água, não tinha isso, não tinha aquilo, não podia isso. Estourou o cano, o esgoto deu ruim, aí teve que quebrar tudo. Aí quebra, encontra uma pedra no meio do caminho. Aí a pedra não sai, só é removida. Coitado do irmão lá, ajudou com o carro. Puxou a pedra saiu, e dinheiro que sai, e estresse. Depois a caixa afundou, aí alagou tudo lá em cima, aí problema atrás de problema, irmão. Aí tá, amém. Deus foi dando descanso. Aí agora de novo para colocar o ar, a mesma coisa, uma coisa atrás da outra. Aí já parou para pensar que às vezes você fica assim, gente, não aguento não. É na minha saúde, é no meu trabalho, é na minha casa, só problema. Meu Deus do céu, eu tô cansada, não consigo mais. Tu não consegue, tem vezes que eu faço o meu Google lá, o Google Keep, né? Caraca, muita coisa para resolver, me dá um nervoso. Mas aí eu já peguei a chave, descanso. Aí eu falo assim, vou descansar. Aí deito no chão, no quarto, e fico lá, só orando lá, falando com Deus, ouvindo Deus. Coloco um louvor, aleluia, vou ler a palavra. Quando eu vou ver, já passou aquela preocupação, aquela aflição, e tudo se resolve. Irmão, vou te falar uma coisa, tudo se resolve, não precisa se preocupar, tudo vai se encaixando. Mas aí a gente fica assim, eu já falei isso, e falo isso ainda também, né? Mas até chegar a vitória, meu Deus! Até chegar, porque eu não gosto disso. Eu falo isso para as pessoas, mas quando falam para mim eu não gosto. Eu falo assim, ó, vai dar tudo certo, cara, não fica preocupado, já deu. Poxa, às vezes está na faculdade, né? Ai, prova, trabalho, estudo, grupo, não sei o que lá. Ai, não vou dar conta. Aí alguém vem, já vai dar tudo certo. No final dá tudo certo. Aí eu sempre falo isso para as pessoas. No final vai dar tudo certo. Mas quando é comigo, alguém fala para mim, eu falo assim, mas até dá, né? Mas até dá, eu fico com raiva. Irmãos, a gente passa por problemas, meu Deus. Sabe por quê? Eu já aprendi. Deus está criando raízes na gente. Deus cria raízes, aleluia. Para quando você estiver no pronto lá, no destaque, frutificando, porque o objetivo nosso é esse, na terra frutificar, é governar. Você vai estar no destaque, não tem como você ser rei e sacerdote e não estar no destaque. Vão te ver, vão te enxergar e vão querer tacar pedra. E o que vai fazer você permanecer de pé? A raiz. Por isso que nós não podemos ficar chateados com os problemas da vida, porque Deus está treinando a gente para a guerra. Deus treina nossas mãos para a batalha. Oh, como eu amo esse Deus, como eu amo esse Jesus Cristo, irmão. Ele é muito lindo, ele existe, ele é real, irmãos. Eu falei, Jesus, todo mundo te vê, eu não te vejo, Jesus. Eu tenho que me segurar. Aí eu sonhei. Eu estou há anos falando isso para ele. Aí eu sonhei. E no sonho eu estava num jardim lindo. Aí eu falava, Jesus, não se mostra para mim mesmo não. Porque eu sei que o meu espírito vê, mas a minha mente racional não consigo ver ainda. O meu olho físico eu não consigo ver ainda. E eu sei que tem gente que vê, eu não vi. Aí eu sonhei, eu estava num jardim e falava assim, Jesus não quer se mostrar para mim, mas eu sei que ele é real, mas tudo bem. Aí eu saía desistindo, né, daquele local. Aí ele falava assim, Raquel, eu escutava uma voz, Raquel, volta aqui. Aí eu voltava. Quando eu voltava, irmão, era Jesus. Tinha uma cruz. E ele saindo assim da cruz. E olhando para mim. Aí eu vi o rosto dele, o cabelo, o corpo. Ele era louro. No meu sonho. Não, ele era ruivo. Louro não, ruivozinho assim. Só lembro disso do sonho, irmão. Mas quando eu acordei, eu falei, caraca, eu vi Jesus hoje. Porque no sonho você se lembra, gente, da fisionomia, do momento, né? Ele apareceu para mim. Só isso, ele apareceu. E ele falou comigo. Só que eu não lembro mais o que ele falou. Mas certamente meu espírito lembra. E aí, irmão, voltando aqui. Meu Deus. Toda vez que você passar por uma situação como essa, tragédia atrás de tragédia, você se lembra de uma pessoa. O nome dela é Noemi.
Você conhece Noemi? Levanta a mão. Hoje eu tô demais. Noemi. Irmão, essa palavra me impactou tanto que eu falei para geral o que eu ia pregar hoje. Um monte de gente aí já sabe. Gente, eu estou fazendo caminhada, né? E fico 1 hora caminhando, vindo de um bairro até outro. Aí um dia, eu estava ouvindo uma aula, né, da mentoria, no fone. Só que o fone acabou a bateria. Eu falei, poxa vida, agora eu vou andar 40 minutos, 45 minutos sem fone. É muito ruim, né? Aí o Espírito Santo fez de propósito, com certeza, né? Pensa na palavra de domingo, aí eu. Porque eu não estava com certeza se era essa palavra ainda. Porque Deus estava falando comigo e eu falei, não sabia que era para falar aqui. Aí ele, pensa na palavra de domingo. Aí ele começou a falar comigo sobre essa questão aqui, da história de Noemi. Da história de Ruth, da história de Boaz. Aí Deus começou a me dar um monte de revelações assim para mim, que eu não tinha parado para pensar, que eu, não tinha entendido. Irmão, aí eu fui cavucar as histórias, fui ler as histórias, irmãos. Só sei que eu chorava, o Mariel, o que foi? Falei, lendo a Bíblia, o Mariel olhou assim, e eu chorando no sofá na sala. Não sei se ele se lembra disso. Aí eu, uau. Aí eu comecei a falar com ele, perguntar a ele algumas coisas. Eu só sei que Deus ministrou tanto ao meu coração, que até hoje eu estou andando nas nuvens com essa palavra, irmão. Então, assim, eu falei, gente, eu preciso falar isso para os meus maravilhosos lá da Manancial Rissa. O que o Senhor falou comigo. Irmãos, e pense em Noemi. Noemi saiu da sua terra, irmão, de Israel. Estava numa crise. Ela saiu bem, porque ela disse que ela saiu com despojos, depois vou ler o versículo, e voltou pobre. Ela saiu bem para a terra de Moabe, com seu marido e seus filhos. Por quê? Estava tendo fome, então ela foi para se guardar em outro lugar que tinha fartura. Irmão, crise, você sai da crise e vai para um lugar de bênção. Do nada, tragédia. O marido dela morre. Meu Deus, que sofrimento para ela, né? Daqui a pouco, os filhos morrem. Irmãos, meu Deus. Aí ela fica sozinha, já idosa, sem marido, sem filho, só com 2 noras, e falou, vai para casa de vocês, porque eu não tenho filho mais para casar com vocês. Eu não tenho mais filho para casar com vocês. Pode ir embora. As 2 insistiram, não foi só Ruth não, tá? As 2 insistiram para ficar com ela. Órfã, aí ela insistiu de novo e órfã foi embora. E Ruth permaneceu. Noemi chegou lá na cidade de Israel de novo e falou assim, ó, não me chame mais de Noemi, meu nome é Mara, eu sou amarga. O Senhor me castigou, o Senhor me feriu. A mão forte do poderoso, eu saí com despojo e voltei pobre. Coloca aí. É Ruth 1, 21. Nem sei qual vai ser a palavra que vai aparecer. De mãos cheias eu parti. Olha isso. De mãos cheias eu parti, próspera. Mas, de mãos vazias, o Senhor me trouxe de volta. Por que me chama Noemi? O Senhor se colocou contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Irmão, olhando naturalmente, existia esperança para Noemi? Naturalmente. Não tinha mais esperança para ela. Por quê? Ela acabou de falar, pode me chamar de amarga. Não tem mais felicidade, não tem mais alegria. Só que, eu tenho que me segurar. Irmãos, Deus permitiu a desgraça, Deus permitiu a tragédia. Mas ainda na tragédia, Deus liberou um favor. Qual foi o favor? Quem sabe? Ruth. Ruth seria o canal para Noemi voltar a sorrir. Para Noemi voltar a ser bênção, próspera, grande na sua vida. Você pode passar por tragédia, você pode passar por problemas, mas sempre Deus levanta pelo menos uma pessoa para te abençoar. Reconheça quem são essas pessoas, seja grato por essas pessoas, ame essas pessoas, honre e celebre essas pessoas. Não são muitos, irmãos, mas tem sempre um favor de Deus. Porque Deus dá a prova da luta, mas Ele dá o escape. Ele não dá situação maior do que você, Bruno, possa suportar. Se Ele está permitindo você passar, Igor,
Atrás de problema atrás de problema, toda hora, minha fonte de recursos dá ruim. Ele que está decidindo isso, porque ele está tratando você de dentro. Ele quer te colocar no lugar alto, mas está preparando você para quando chegar lá não ser orgulhoso nem soberbo. Ele está preparando você para você não voltar atrás, quando vê sua conta cheia de dinheiro, porque é isso que faz, a pessoa prospera e vai embora. A pessoa prospera e vai embora, mas quem Deus sabe que ele tem aliança, ele não deixa embora, ele dá tragédia, ele dá luta, ele dá desgraça, sim, mas sempre há favor, até na luta tem favor. Pode olhar a sua vida, sempre tem um escape, não é, irmão? Sempre tem favor, irmão, sempre tem força do Espírito Santo, sempre terá paz, xerebalabai. Se você está passando por algo que você não tem esperança, eu digo, ainda há esperança. Oh! Os seus olhos não podem estar na dor, na luta. Os seus olhos têm que estar na visão celestial, lá na frente, aonde Deus quer te colocar. Ele tem um destino grande para você, irmão. Tem coaches aí ensinando você a prosperar, irmão. Sim, contra prosperar fora de Cristo, mas em Cristo, sim, tem que ter prosperidade, tem que ter alegria, tem que ter paz, tem que ter renovo, tem que ter esperança, tem que ter palavras de encorajamento para você ir mais além. Você pode, você é capaz, você é a imagem de Deus na terra, você carrega o Espírito Santo no dentro de você. Quem é você? Você é pouca coisa? Você pode estar no lugar de escassez, mas não é o seu lugar de destino. Deus está te levando para um lugar melhor. Ruth chegou, ela podia voltar para a terra dela, se casar de novo. O que ela fez? Eu vou com você, aonde o seu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. E ela foi, chegou lá. O que ela foi fazer, irmãos? Presta atenção. Foi catar espigas. Ruth foi ser catadora, pegar esmola, irmão. Porque tinha uma lei que dizia, os prósperos não devia, deixa cair para os pobres. Ruth estava como uma pobre, miserável, pegando espigas. Mas aquele não era o lugar de Ruth. Ruth para sempre, era um momento, era uma jornada. Você, o seu lugar de humilhação, não é para sempre, é uma jornada, é um deserto. Aleluia. O que vai fazer você entrar na Canaã, irmão? Pega o exemplo de Josué e Caleb. Olha o gigante e fala, se Deus falou que eu vou entrar, eu vou entrar. Faça como Josué, como Davi, os irmãos dele, cagados de medo. Ai, que horror, gigante. Vem o Davi, que não tem nada de rei, de soldado, e fala, meu Deus, quem é esse aí que não tem aliança com meu Deus? Quem é esse? Eu tenho aliança. Eu vou guerrear, eu vou vencer. Davi não olhou para a sua pequenez, para a sua estatura, ele olhou para Deus. Quem tem aliança com Deus, irmão, pode todas as coisas. Você pode ser o dono da empresa. Você pode ser o dono da faculdade, da escola. Por que não existem? Por que não tem escolas cristãs demais? Tem tanto cristão no mundo, na terra, no Rio de Janeiro. Sei lá, 80% de cristão, não sei. Tanto cristão. Cadê as escolas cristãs? Cadê as faculdades cristãs? Cadê os hospitais cristãos? Cadê os mercados cristãos? Que pode... Aleluia. Cadê? Não tem, por quê? Por que não tem? Não tem porque o crente se acha pequeno. Eu não posso. Essa vida é passageira. O que importa é o céu. Como é que está o mundo? Entregue. Corrupção, violência. Por quê? Porque a igreja recuou. Quantos cristãos você vê famoso, irmão? Com dinheiro. O mais rico do mundo. Irmão, que a gente achou que isso era errado, mas não é errado não. Jesus morreu para nos dar vida, e vida em abundância. Aí Ruth foi lá catar as espigas. Outro favor de Deus. Ela podia chegar em qualquer campo. Qual foi o campo que ela achou? Tinha vários, gente. O campo que ela foi. Quem direcionou ela para o campo, irmãos? Quem direcionou ela para aquele campo? Deus. Ela podia ir para outro campo, mas foi Deus.
Ouve o Espírito Santo, irmão, ouve Deus, Ele vai te instruir para o caminho certo. Não é o seu caminho, não é o que você quer, não é o que é aparente, é o que Jesus disse. Às vezes parece que é perda, mas não é, é fim de glória. Ouça o Espírito Santo. Ela foi para o campo. Aí, Ruth estava no lugar do propósito de Deus para ela. E no lugar do propósito de Deus na nossa vida, existem 3 coisas, 4, né? 1, favor de Deus. Se você está num lugar onde você não tem favor, sai de lá. Se você vai fazer uma compra, não tem favor, não compre. Tem que ter um favor para Deus mostrar, estou com você. Tem que ter um favor, uma graça, algo que você não merece. Igual quando a gente veio alugar lá, teve favor, alugamos aqui, teve favor. Então é de Deus. Teve um lugar que não teve favor. Um lugar incrível. Não teve favor. Não é aqui não. Não teve favor. Eu não preciso de que eles abram as mãos porque pena, necessidade. Não. Eles vai abrir a mão quem tem propósito. Quem está na vida por propósito. E aí, Boaz viu Ruth, soube da história dela. E tem 4 fatores que acontecem na sua vida quando você está no propósito, hein? Se você não tiver isso, você não está no teu propósito. Comece a orar e pedir a Deus, Senhor, me alinha ao meu propósito. Primeiro, favor de Deus. Segundo, proteção. Ruth, Boaz falou assim para ela, fique aqui, minha filha, aqui ninguém vai mexer com você, ninguém vai tocar em você. Deu ordens aos homens lá para não mexer nela, não tocar nela, não mexer com ela. E falou para ela, você pode sentar no almoço, fica com as minhas servas, pode comer, beber à vontade, se fartar. Provisão. Provisão, terceiro. E ainda falou assim, ó, sabe o que ele falou, irmão? Meu Deus. Ó, existe a lei que tu devia deixar cair algumas coisas. Aí ele falou assim, ó, para Ruth, pode deixar cair mais. Para ela, pode deixar cair mais. Ela voltava para a sogra dela cheia de espigas. Além, dobrado, triplicado. Chegou lá e a Noemi, que isso, minha filha? Como que Deus agiu com favor, benevolência para você? Ah, encontrei o Boaz. Ah, ele que foi muito, ele agiu um favor para mim, me deu provisão, me protegeu, nananã. Eu vou ficar lá agora, direto, catando as espigas lá. Irmãos, aí a Noemi deu instrução para Ruth. Caramba, Boaz, ele é nosso parente. E existia uma lei que Deus deu lá para Moisés, né? A do remidor. Ruth era casada com o filho de Noemi, Malom, eu acho. Malom morreu. O outro irmão tinha que casar com ela para remir Ruth, mas não tinha irmão mais. Por isso que Ruth falou, volta para sua casa que eu não tenho filho mais para você. Não, eu vou com você mesmo assim. Chegou lá, aí existia uma brecha na lei, né? A brecha na lei. Esse parente pode te remir, Ruth. Aí agora vem o quê? Um mentor extraordinário, um líder na sua vida, um mestre que vai te instruir, que vai te dar as instruções. E se você obedecer, irmão, tu vai ser próspero. Tenha na sua vida alguém que você admire, que você honre. Deixa ele falar na sua vida. Porque às vezes você está indo para o caminho errado, ele vai falar, tu vai ficar com raiva, mas escuta ele. Porque quando você escuta um homem de Deus, uma mulher de Deus que Deus colocou para te alinhar, irmão, vai ser só sucesso na sua vida. Ruth seguiu o conselho de Noemi e fez o quê? Colocou perfume, colocou o melhor vestido, foi lá, aí tinha lá uma tradição lá que ela descobriu os pés de Boaz para dizer na questão da remissão, enfim. Aí ela foi até lá, descobriu os pés dele, sentou. E aí ele foi, que é isso, minha filha, o que você fez? Aí, enfim, a história, muitos conhecem, quem não conhece vai ler a Bíblia, vai entender. Ruth, 4 capítulos só, né? Acho que são 4 ou 10. São 4. E aí, aí a Ruth falou para ele, na questão do remidor e tal. Aí Boaz falou assim, ó. Boaz era um homem íntegro. Boaz era um homem honesto. Nós precisamos na nossa vida termos honestidade. A gente tem que rejeitar tudo que vem da corrupção, irmão. Por exemplo, eu vou me dar bem nisso aqui, mas vai prejudicar alguém? Não quero. Às vezes você tem uma palavra, mas vai prejudicar alguém? Fica você no prejuízo. Honre a sua palavra. Isso é honestidade, isso é integridade diante de Deus. E Deus abençoa homens honestos, íntegros, homens que são bons, caráter bom. E o mal perverso vai se dar mal, não tem jeito. Então, se tiver algo em você fora da honestidade, que tem. Às vezes tem sim, gente. Eu tenho que me analisar, tem coisa em mim que eu tenho que mudar. Furar a fila, jogar papel no chão, querer preferência onde eu não tenho preferência. Claro que, né, no espiritual tu tem preferência sempre, e aí Deus vai abrir as portas para você. Mas nada pisando nas pessoas.
Deus, ele vai preparar. E aí, Ruth vai lá, aí ele fala assim, porque ele era um homem honesto, ele falava assim, não, existe ainda um parente mais próximo. Vamos perguntar para ele. Irmão, nessa hora eu estava na rua, quando Jesus mostrou isso, eu comecei a chorar na rua. E eu fiquei me segurando para não dar um glória e um pulo, porque as pessoas vão falar que eu era maluca. Jesus falou assim, ó, ele foi lá nesse cara, que a Bíblia diz de fulano, não tem nem nome, para você ver qual é a significância dele. Foi lá, cara, então, contou a história, né? Noemi que voltou, para você redimir a terra lá, né? Aí ele, eu quero sim, eu aceito, ele aceitou. Mas, irmãos, quando ele falou, mas tem que casar com Ruth e dar descendência para o filho de Noemi, porque a regra é essa. O filho que tu tiver dela não é seu, a riqueza, né? O que ia ser gerado ali não seria para ele, para a família dele, seria para o descendente de Noemi, né? O filho Malom. Aí ele, não, se for assim eu não quero. Irmão, na nossa vida, quantas pessoas nos rejeitam? Na nossa vida, quantas pessoas fecham as portas para a gente? Ruth podia pensar assim, meu Deus, ele não me quer, e agora? Mas porque não era para ser ele, era para ser Boaz. Aí o Espírito Santo, Raquel, era para ser Boaz. Vai lá ver o nome dele na Bíblia. Fui ler, estava escrito fulano. Fulano. Aí eu, meu Deus, que é isso? Quantas pessoas falam mal de você, né, irmã Zélia? Que te criticam, te jogam pedra, não entendem o seu propósito. Quantas pessoas falaram para mim, Deus vai pesar a tua mão porque tu está saindo dessa igreja aqui. Eu já tinha certeza de que Deus é que estava me levando. E a minha vida só cresceu. Minha vida só melhorou. Alabaxeire, Marai. Deus tratou dentro, mudou o caráter. Criou raízes. Frutificou. E essas pessoas que apontaram o dedo estão no mesmo lugar. Infelizmente, porque tem um véu nos olhos da religião. Só em Jesus que há esse véu removido. Por isso não tente ensinar eles. Não vai adiantar. Sacuda o pó dos seus pés, meu irmão. E vai liberar o que tu tem para quem precisa, para quem merece, para quem te celebra, para quem acredita no que você tem. Tem que dar um grito, não tem jeito. Aleluia! Vão te rejeitar. Aquele emprego que está fechando a porta, não é para ser ele. Aquela casa que não te abriu as portas, não é para ser ela. O banco que te negou o empréstimo, não era para ser. O ônibus que passou direto, não reclame, não fale palavrão, não era para ser ele. Aquele amigo que começou a ver você, no propósito crescendo, criou inveja, ciúme, competição, comparação e se afastou. Deixa aí, não faz parte do seu propósito agora. Não faz parte do seu destino. Ame, abençoe, mas não precisa forçar nada com eles. Não é para ser, não é para ser o fulano. Sempre vai ser Boaz, é para ser Boaz, Ruth. Sempre haverá esperança para a árvore que ainda se for cortada, ao cheiro das águas brotará. Eu não sei nem porque eu anoto aqui, já está tudo aqui. Boaz viu que ele não quis. Aí Boaz falou, fica tranquila, minha filha. Se ele não quiser, eu vou fazer. Eu vou te remir. Aí vem o quarto. Primeiro, favor. Segundo, proteção. Terceiro, provisão. E quarto, promoção. Ele casou com Ruth. Transformou ela de uma catadora pegando esmola para a esposa do dono, a dona da colheita. Agora tudo era dela. Não era só as espigas, não. Não era só as esmolas, não.
Deus vai tirar você de lugar de esmola, irmão, de pedinte necessitado, para rei, para dono de tudo. Deus não nos chamou para sermos mendigos emocionais, correndo atrás de remédio, correndo atrás de psicólogo. Não! Você pode governar, reinar em cima do problema. Deus não livrou Daniel da cova. Deus não livrou Sadraque, Mesaque da fornalha. Eles passaram, porque Deus tinha algo grande com eles. Deus não livrou José da cova, da prisão. Deus não livrou José de sofrer. O pão que o diabo amassou, ele não vai te livrar da luta, não. Ele vai te fazer passar vitorioso. Porque a sua luta não tereis que pelejar. Veja hoje o que o Senhor fará. Ele vai abrir o mar. Toca, Moisés, toca, Moisés, toca. Moisés só tocou. Deus está forte, irmão, porque isso não é performance, isso é realidade. Para quem acredita, para quem crê, irmãos, Deus te ama. Deus não quer te levar para o inferno. Deus não quer te punir. Deus quer te dar uma vida abundante. Já está disponível. Você só precisa acessar. Não precisa mais pedir, irmão. Senhor, me dá uma casa, me dá dinheiro. Não, irmão. Chame, declare, eu creio, é meu. Eu acesso os despojos das guerras que eu lutei. Ruth não ficou no lugar de vitimismo. Ruth não ficou no lugar de vitimismo. Porque às vezes a gente fica no lugar de vítima. Ai, mundo cruel, não tenho dinheiro. Todo mundo prospera, menos eu. Ai, todo mundo está na bonança, menos eu. Irmão, não tem jeito. Até quem é um milionário, bilionário, trilhardário, tem problema. Não é o dinheiro. Até aquele que tem um casamento incrível, uma família feliz, margarina, ele tem problema. Paulo foi no céu e viu tudo, falou que não era digno de falar, não podia. E aí a Bíblia diz que foi-lhe dado um espinho na carne, a sofrer, a saber, o mensageiro de Satanás. Paulo tinha as grandezas das revelações, mas ele tinha um sofrimento. Ele tinha que passar. Mas ele falava, ainda que por fora eu esteja sendo desgastado, por dentro meu espírito está sendo renovado. Irmão, porque o espírito não sente dor. O espírito não tem idade. O espírito vem de Deus e voltará para Deus. Como você vai entregar o seu espírito a Deus, irmão? Como? Passei pela vida mendigando, Senhor. Passei pela vida sendo um soberbo porque tinha muita grandeza e coisas. Irmão, quando eu era criança, eu passei necessidade, passei fome, passei tristeza, passei abusos. Passei um monte de coisa ruim. Não tinha nada em casa, não tinha comida, não tinha leite, não tinha roupa, não tinha festas, não tinha nada. E os meus amigos, alguns, tinham tudo. Tudo que eu sonhava, eles tinham. Mas eu não tinha. Pergunta se eu era triste por isso. Eu era alegre. Eu era alegre. Sabe por quê? Porque eu descobri o segredo da alegria. A casa do Senhor. Esse lugar. Hoje em dia, muitos estão afastando. Eu sou igreja, eu vou embora, irmão. Não caia nessa armadilha. Você é a casa de Deus, sim. Mas não esqueça que esse lugar também é. Ele se torna a casa de Deus. E eu ia para a igreja, eu fazia um monte de coisa na igreja, alegre, feliz, eu via a palavra, ia nas orações, nas consagrações, nos evangelismos, nas limpezas da igreja. Só tinha eu, cadê meus amigos? Ninguém. Olha a minha vida e olha a deles. Tinham tudo. Alguns com a vida desgraçada. Alguns que me negavam, comendo, família, parente, comendo o melhor biscoito, e eu do lado, não me oferecia, eu passando fome. Vai olhar a vida deles. Sabe por quê, irmão?
Deus não quer que a gente fique soberbo, orgulhoso, presunçoso. Deus, Ele mata a gente, Ele instiga, porque Ele quer que a gente mostre nosso coração puro, verdadeiro, irmão. O que você planta, você colhe. O que você planta, você colhe. Você precisa plantar a semente do bem. Você precisa fazer o bem mesmo àqueles que não merecem. A alegria está no Senhor. A alegria está no propósito. A alegria está. Eu estava sentada ali e eu lembrei que quando eu era adolescente, que me dava oportunidade para falar na igreja, adolescente, jovem, até madura já, alguns anos atrás, né? Me dava um microfone para eu falar alguma coisa na igreja e eu chorava. Eu falava, mas daqui a pouco começava a chorar. Aí eu falava assim, meu Deus, que desequilíbrio emocional, ficar chorando, eu tenho que me segurar. Eu falava, eu tenho que me segurar, eu não posso ficar chorando. Aí eu fiquei treinando tanto, que chegou um momento que eu parei de chorar. Aí Deus falou para mim, não era para você ter parado de chorar. Porque quando eu chorava de emoção do que Deus estava fazendo. Eu estava contando algo que me emocionava e eu chorava. Só que infelizmente estava numa igreja religiosa, que se você chorar demonstrava fraqueza, demonstrava que você não estava segura naquilo que você estava falando, ou que você estava passando por uma luta. O meu choro era de emoção, de alegria, irmão. Na minha adolescência eu ganhava todas as gincanas bíblicas. Na minha adolescência eu ia para todas as orações lá de manhã, 8 da manhã, 6 da manhã eu ia para as orações. Na minha adolescência eu recebi várias funções na igreja, inclusive para Madureira, sozinha, com 13 anos de trem, para comprar as revistas da escola dominical, eu voltava com peso, sozinha. Com alegria. Na minha adolescência, eu chegava antes de todos os professores da escola dominical para colocar o quadro em cada turminha lá, para ter a aula e fazer com alegria. Na minha adolescência, eu falei assim, Senhor, eu estou vendo aquela jovem ali, ela está falando tudo da Bíblia, eu quero ser igual a ela, eu quero aprender igual a ela, eu quero saber falar assim igual a ela. Irmão, meses depois eu estava falando igual a ela. Senhor, eu quero aprender a tocar pandeiro, porque tinha os eventos de oração lá, que tocava pandeiro. Eu quero aprender a tocar pandeiro. Do nada eu comecei a aprender a tocar pandeiro sem ninguém me ensinar. Acho que eu já esqueci, né, Júlia? Eu acho que eu esqueci de tocar pandeiro. Aí, alguém falou assim, vai dar 5 cargos para ela. Eu tinha 13 anos. Vai dar 5 cargos para ela. Ela é muito nova. Aí eu chorei, né? Criança, tadinha. Aí Deus, abre a Bíblia, eu abri. Aí estava escrito lá, levanta-te, porque esse negócio te pertence. Age, eu estou contigo. Aí meu olho bateu naquele versículo. Sim, Deus fala assim comigo até hoje. Eu abro a Bíblia e Ele fala comigo. E aí eu, amei, meu. Peguei e fiquei lá anos, e 5 cargos na igreja. Deus só me lapidando. E tudo que eu fazia, eu falava, Senhor, faz a tua, eu quero assim, Senhor, mas faz a tua vontade. Eu sempre falava isso. Senhor, eu quero isso, mas faz a tua vontade. Aí, quando Deus fez a vontade dele, que não era minha, eu chorei, esperneei, gritei. Aí o Espírito, você não pediu a minha vontade? Eu, amém. Aceitei. Na mesma hora, quando ele falou isso, eu aceitei e fluiu. É porque não tem como contar detalhes, mas é muita coisa, irmão. Mas o que eu quero dizer? Muitos vão te rejeitar. Me rejeitavam. Falavam que eu não ia dar em nada, que eu era filho de não sei o quê. Irmãos, mas Deus não vê como o homem vê. Boaz promoveu Ruth. No lugar do seu propósito vai ter isso, favor, proteção, provisão e promoção. Deus sempre vai te levar para níveis elevados. Vimos na palavra agora, irmão. Vamos ver a história de José, também tem, de Jacó, de Esaú. Enfim, agora, finalizado isso, ele casou com Ruth, aconteceu isso, promoveu, casou, e Ruth gerou. Quem Ruth gerou? Quem sabe? O nome dele. Obed. Agora, Noemi tinha um neto nos seus braços. E da descendência desse neto, viria o rei Davi. Dessa descendência viria o homem mais sábio do mundo, depois de Jesus, Salomão. Dessa descendência viria Jesus Cristo. Ainda tinha esperança para ela. E Deus deixou ela passar na fornalha,
nas tragédias, mas através de Ruth abençoou Noemi, ela gerou, e a Noemi está na descendência de Cristo. Porque ela foi avó de Obed. Como assim, Raquel? Vamos lá. Aí o que mais me encantou nessa história? Ruth, moabita. Moabe, descendente de Ló com as suas filhas, incesto. Boaz, filho de Raabe, a prostituta. Aí eu, Senhor, que família toda errada, hein? Veio nascer Jesus, família toda cagada, desculpa a expressão. Aí o Espírito Santo, tu não viu nada ainda. Olha o pai de Boaz, fui ler. Na verdade, eu li o nome dele, Salmão. Eu falei, não, Jesus veio de Judá. Calma aí, eu tenho que ver essa história. Aí fui na descendência lá e vi. Quem era o pai de Salmão, marido de Raabe, mãe de Boaz? Quem era o pai? O filho de Judá. Mas Judá com quem? Aí entrou na história de Judá e Tamar, que está lá na Bíblia, a gente lê e fala, por que essa história está aqui? Vou te contar. Judá tinha filhos. Um era perverso, Deus matou. O segundo casou com a mulher do primeiro, chamada Tamar. Porque ele tinha que provocar o quê? Descendência, concorda, irmãos? Remissão. Ele remiu a esposa do que morreu. Só que sabe o que ele fazia? Ele não queria descendente, ele jogava o sêmen na terra. Mas Jesus tinha que vir da descendência deles. Olha o que o diabo faz. Faz com que o filho de Judá não dê descendente. E Deus vai o quê? Mata ele. Segundo filho morto. Judá chega para Nora e fala, minha filha, vai para a casa do seu pai, quando o meu terceiro filho crescer, eu te dou ele. Se passam os anos, o filho mais novo cresce, a Nora, Tamar, fala assim, poxa, o meu sogro não me deu o terceiro filho para suscitar descendência. Se fingiu de prostituta e ficou na beira do caminho. Quando passou Judá, ela teve relações com o sogro. Não vai me dar descendência, não? Eu vou ter de você mesmo. Ele ficou com a mulher. Teve um filho. Gerou no ventre da Tamar 2 pessoas, 2 crianças, gêmeos. Aí a parteira foi fazer o parto, saiu a mão de um, ela colocou um laço de fita e falou, esse é o primogênito. Só que quando ela terminou de colocar o laço, irmão, essa história é louca. A mão voltou, saiu o outro na frente. Quem é o primogênito? O outro. Só tem isso na Bíblia. Você lê aquela história e fica, gente, que confusão. Mas Deus fez questão de deixar lá para a gente ver. Não importa sua genética, não importa sua família, não importa se você nasceu num lar totalmente desestruturado, não importa se a pessoa é filha de estupro, não importa se a pessoa é filha de amante, de prostituição, não importa se tem maldição hereditária. Jesus nasceu dessa descendência. E não foi impedido o plano que Deus tinha na vida dele, a missão, o propósito, aconteceu. Então não fale, minha família é pobre, origem humilde. Você não precisa terminar como você começou. Eu nasci na favela, irmão. Não tinha esperança, não tinha sonhos, mas Deus sonhou por mim. Me colocou numa faculdade 100%. Escolheu a minha faculdade, que depois eu me descobri, amém. Educação, pedagogia. Deus que foi me guiando, porque eu não escolhia nada. Eu achava que eu não era ninguém, que eu poderia ser nada. Que um empreguinho para mim já estava bom o suficiente. Eu não sonhava, irmão. E Deus sonhou por mim. Irmão, até quando você não consegue sonhar, Deus sonha por você. A palavra de hoje é, ainda há esperança. Raquel, tu contou tudo isso. Só para resumir, quem não entendeu, né? Jesus veio, né? Ruth, moabita, filho do incesto, Ló com as filhas. Boaz, filho da prostituta, com um filho que é descendente da prostituta no caminho que deu gêmeos para ajudar. Tu acha que Jesus da tribo de Judá, que lindo, vai ver como é que foi a história. Nasceu dessa mentira, desse erro. Mas nasceu. Deus não impediu que Jesus viesse dessa linhagem. Ruth, aí você pensa assim, caramba, como que Deus foi bom, né? Ló faz parte da descendência de Jesus. Tu pensa que é só Abraão, né? Olha que mistura. Irmão, então Deus não está encaixotado. Deus, Ele não pensa como você.
Samuel, vai na casa de Jessé. Jessé, filho de um moabita, filho de uma prostituta, Jessé, vai ter um rei? Samuel não pensou isso. Foi. Chegou lá. Tá bom, já que é assim, amém, glória a Deus, tem que ser um guerreiro. Não, Samuel, não é como você vê, é como eu vejo. Irmão, não é como as pessoas dizem sobre você, não é como a sociedade fala que você é, não é o que o jornal e repórter, estatística diz de você, é o que Deus já falou sobre você. Deus não chamou uma descendência, Deus chamou Abraão, Deus chama você. E chama Manassel também. E para finalizar, cadê Jesus nessa história, pastora? Tem que ter Jesus. Irmão, já tem Jesus em tudo, mas eu ainda vou fazer questão de te falar. Onde está Jesus nessa história? Colossenses 1:26. Para terminar. Grupos de louvor, pode voltar. Pode voltar. Irmão, preste atenção para não perder o final, ó. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. O mistério, que mistério é esse? Efésios 5:32. Este é um mistério profundo. Qual é o mistério, irmão? Fala alto aí. Cristo e a... Está entendendo por que você é a noiva de Cristo? Boaz é Jesus. Ruth é a igreja. Nós não merecíamos, não tínhamos mais esperanças. Estávamos encerrados em nossos pecados e delitos. Não tínhamos mais acesso à grandeza de Deus. Não tínhamos mais acesso à salvação. Não tínhamos mais vida eterna. Mas Jesus nos remiu. Tudo na Bíblia, Deus esconde um mistério para revelar algo. Tudo revela Jesus. Sacerdote revela Jesus. Templo revela Jesus. Altar revela Jesus. Água revela Jesus. Pão revela Jesus. Deserto, maná, rocha revela Jesus. Salomão, a rainha de Sabá veio com presentes, nem precisava de nada mais, veio para conhecer a sabedoria de Salomão. Revela Jesus. Tudo revela Jesus. E o mistério oculto, irmão, é Jesus e a igreja. E mais, Paulo fala, Cristo, esse é o mistério, Cristo em nós, a esperança da glória. Se coloque de pé. Você pode dar um glória, bata palmas, dá uma salva de palmas para Jesus. Ele merece. Ainda há esperança para você. O seu problema está te treinando para te promover.